Neste 4.3 vamos fazer com dois processos. Um processo manual, fazendo todos os cálculos, para a média e para a variância, e o processo com a calculadora, que é bastante mais rápido, fica para depois. De um e o outro vou anotar aqui o tempo, os tempos do vídeo onde eles estão, para depois poderem optar entre o processo que escolherem. Determino o intervalo de confiança de 95% para estimar o valor médio da variável número de cafés bebidos em cada dia pelo Manuel. Temos então a média, o valor médio, já calculámos já um bocadito, já vimos já um bocado nos dados da calculadora, fica nos 2.5 mais ou menos, não isto era a mediana. Pronto, será 2 qualquer coisa. Temos aqui o valor médio e vamos encontrar um intervalo de confiança para esse valor médio. Este intervalo onde com 95% de certeza se vai encontrar o valor médio. E aqui vamos correr à fórmula que está no exame. Vamos então ao exame ver o que nos diz sobre intervalos de confiança. Então exame, buscar o exame. Página 5. E aqui está. Temos então aqui intervalos de confiança. O que é que nos diz? Tem aqui uma fórmula para um intervalo de confiança e tem aqui outra. Muito semelhantes. A diferença entre elas duas é que esta trata da população, quando se conhece a população, e esta trata de amostras. Que neste exercício temos uma amostra de 40 dias. Uma amostra aleatória de 40 dias. E com a amostra, certo? Amostra aleatória de 40 dias, então vamos usar esta segunda fórmula que é direcionada para amostras. Aqui até diz com dimensão de superior a 30. Então vamos usar esta, vou copiar esta, e depois já volto aqui para ver o que falta. Utilizando diretamente isto, temos então a média, que isto aqui é a média amostral. Sabemos a média? Não. Então, média, temos de calcular a média, mais de desvio padrão, também não conhecemos o desvio padrão, amostral, e valor relacionado com o nível de confiança. Este valor aqui está portanto, o nível de confiança é 95%, que está anunciado, são estes 95%. Então vamos então ver que valor é este. Já temos já aqui o valor, é este na folha. Vamos para baixo. Temos então aqui para o nível de confiança de 95%, que na folha do exame temos esse índice é 1.96. 1.96 ou 1.960. Vou pôr aqui o Z, aqui os dados, Z igual a 1.960. Então, descobrir média, tudo manualmente. Vou pôr aqui o primeiro processo. Vamos cá acima ver. Começando pela média. Como é que calcula a média? Temos que somar todos os dados, somar isto tudo que está aqui e dividir por quanto? Por total, que são 40. Somar tudo e dividir por 40. O que é que vou fazer? Não vou somar um a um que está aqui. Temos no exercício 4.1, construímos a tabela de frequências absolutas simples e vamos usar esta tabela para este exercício. Então, somando todos os dados, quantos zeros eu tenho ali? São 4. 4 vezes 0, mais 9 vezes 1, mais 7 vezes 2, mais 7 vezes 3, mais 8 vezes 4, mais 3 vezes o 5, mais, não aparece nenhum 6, mais 0 vezes 7, também não aparece nenhum, mais 2 vezes 8. Somar tudo e dividir por 40. Já está, já temos. Vamos então ao desvio padrão.
Trabalhando agora do desvio padrão, vamos calcular o desvio padrão. O que é o desvio padrão? Temos que fazer o desvio, a diferença de cada... Tem a ver com a diferença de cada um destes valores em relação à média. A média que era o 2.675, lá em baixo, calculado. O desvio, a diferença de cada um destes valores, do zero em relação ao... O que vai do 0 até ao 2.675, do 1 até este valor, do 2... Tem a ver com o somatório destas diferenças todas. Então, o desvio padrão, o somatório das diferenças todas. Uma vez que umas podem ser positivas, outras negativas, para elas não se anularem, a lógica é somar o quadrado dessas diferenças. Ou seja, vou usar esta coluna aqui para fazer o quadrado das diferenças. Por aqui o quadrado das diferenças. Portanto, do zero. Qual é a diferença entre o zero e a média? Então faço o zero, que chama-se xj por xj, que é esta variável aqui, menos a média, tudo ao quadrado. Então, aqui ponho o zero menos a média ao quadrado. Então, o zero menos a média, que é 2. Até posso pôr ao contrário, a média menos o zero. Pode dar mais jeito aqui. Vou pôr ao contrário. Uma vez que o quadrado é sempre positivo, posso trocar a ordem. Okay? Vou então trocar a ordem e vou pôr aqui. Não prejudica nada os cálculos. Vou só trocar a ordem. Pode ser feito, o resultado é o mesmo. Então, média menos o valor da variável. Então, vamos então pôr aqui 2.675 menos 0. Okay? Fazer a diferença deste com a média aqui, e continuar. Depois aqui 2.675 menos 1, 2.675 menos 2, 2.675 menos 3, 2.675 menos 4, 2.675 menos 4, menos 5, 2.675 menos 6, até aqui abaixo. E agora, tendo a diferença, elevamos ao quadrado cada uma delas. Ora, quantas vezes isto representa esta diferença? Temos aqui uma frequência absoluta de 4, atenção que isto é importante. Temos a poupar ter de somar isto 4 vezes, aqui aparece 4 vezes esta variável, a variável 0, perdão. Vamos então fazer vezes 4, uma vez que aparece aqui 4 vezes, vamos somar esse quadrado, este desvio, 4 vezes. Então aqui vezes 4, depois aqui vezes 9, depois vezes 7, vezes 7, vezes 8, vezes 3, vezes 0 e vezes 2. Feito isto, eu depois ponho aqui a fórmula aqui de lado, feito isto, somamos estes valores todos, em série. Então, vamos somar então este valor aqui, esta multiplicação depois ao quadrado, mais, somar tudo. Ok? Somando isto e dividimos, vamos fazer esta conta ali em baixo, e dividimos por n menos 1. Então, dividir por n menos 1, depois dividimos aqui isto tudo por n menos 1. Esta soma toda divide-se por n menos 1, certo? E depois dividir por n menos 1, portanto, n menos 1 porque se trata desta fórmula, se conhecêssemos a população, dividimos por n, mas aqui é n menos 1, não há problema. Dividimos por n menos 1 e depois fazer a raiz disto tudo. Aqui fazer a raiz do resultado, certo? Ponho aqui a raiz inteira, a raiz completa, a raiz deste resultado, certo? Está aqui, vou lá em baixo fazer a mesma conta, já com esta diferença feita.
aqui divido tudo, não cabe tudo numa linha. Como não cabe tudo numa linha, portanto, esta soma aqui em cima, esta operação aqui em cima, divido por n menos 1. E faço a raiz de, por aqui, se permito, a raiz disto tudo. Certo? Portanto, fica então a raiz de tudo, do resultado. Fazer o resultado disto e a raiz. Fica então o desvio padrão igual a, tem em cima dá 144.775. Na calculadora pode ser feito tudo numa expressão. Depois, se houver algum erro, pode-se alterar e voltar a fazer o resultado. Dividir por 39, que é igual a, isto vai dar igual a 1.926701712. Vou arredondar isto com 3 casas decimais. Arredondando com 3 casas decimais fica 1.927. Aqui em cima como é que eles pedem o enunciado. Caso por cento de arredondamento dos cálculos intermédios, conserve no mínimo 4 casas decimais. Ok, já fiz aqui. Tenho que conservar 4 casas e não 3. Vou conservar então aqui 4 casas decimais. 1, 2, 3, 4. Do mínimo, podia conservar 7. Okay. Temos então desvio padrão. Vou arrastar aqui a fórmula para baixo. Temos então o desvio padrão. Está certo. Temos a média, temos o Z. Então vamos então calcular o intervalo. Por aqui para baixo, isto. Então, o I, o intervalo de confiança, é igual, aqui o intervalo de confiança, igual, a média, já calculamos, a média que era 2.675, vamos substituir aqui então, usando os valores que a gente conhece. Aqui o desvio padrão, está aqui, e o índice que era 1.96. Então, vou pôr aqui. Fazendo a conta, isto dá então 2.0, esta conta aqui em cima, 2.077, por aqui o máximo que couber, depois faz o arredondamento de acordo, 790.484, e o limite superior, por aqui o mais em vez do menos, dá 3.272. Temos então a resposta no primeiro processo, segue-se já o segundo processo muito mais rápido. Vou então pôr aqui, igual, só ver aqui o que é que diz no enunciado, apresentamos os extremos do intervalo com arredondamento às milésimas. Vamos arredondar às milésimas. Então, I igual, então às milésimas vamos cortar aqui com 3 casas, tanto aqui como aqui. Portanto, o mínimo 7, aqui é um 9, não é? Então, se é um 9, aqui passa para 8. Até agora, aqui fica 3.272. Temos então aqui a resposta. Por aqui um ponto e vírgula para diferenciar aqui da vírgula. Vou então ao segundo processo.
com a calculadora, a introduzir todos estes dados na calculadora numa só lista, primeira opção, introduzir 0, depois 1, etc., tudo numa só lista, e fazer a estatística dessa lista. É uma das formas de fazer. Outra opção, uma vez que já tenho aqui as frequências absolutas simples, já introduzidas na calculadora, feitas na 4.1, vou utilizar estes dados aqui, com isto numa lista e isto noutra lista, das frequências, e fazer a estatística para aqui. O objetivo é descobrir a média, depois o desvio padrão, substituir aqui nesta expressão e termos o intervalo. Vou então à calculadora, aqui no stat, onde já inseri a tabela. Lista 1, a variável. Lista 2, as frequências absolutas simples. Vamos ao cálculo, F2, calcular. Antes de fazer, temos que fazer o set das variáveis. Vamos usar uma variável. Vamos fazer o set, ou seja, fazer a configuração dessa variável. Importante ir aqui ao set. E o que é que tenho aqui? Então, normalmente, que eu já modifiquei isto, aparece aqui na segunda opção, portanto, com um var, na segunda opção aparece o número 1. Porque é F1, tal como estava antes. Um var. Eu já estou a fazer o set. Fazer o set. Olha o set. Aparece aqui 1. E neste 1 aqui, portanto, eu tenho aqui a variável e essa variável aparece um determinado número de vezes na amostra. Por exemplo, o 0 aparece 4 vezes. Pronto, um café aparece, ver aqui, um café aparece 9 vezes. Tenho que pôr aqui, indicar que a lista 2 é a frequência absoluta da lista 1. Pôr então aqui a lista 2, sim. Aqui a frequência absoluta da primeira variável é a lista 2. Então, clicar aqui no list, F2, pôr aqui a lista 2. A lista é o número 2. Está correto? Então, vou para trás. E agora sim vou fazer a estatística desta variável. Um var. F1. Tenho então aqui média, que eu quero. Tenho o desvio padrão. Atenção, usar este aqui de baixo, que este de baixo divide por n menos 1, enquanto o de cima divide por n. Esta é para a população e esta é para a amostra. Tal como a letra indica, na fórmula do exame, usamos esta aqui de baixo. Atenção, importante, o n é 40, estamos no caminho certo. Estou a copiar isto para a folha. Vamos então usar estes valores. Convém escrever no enunciado os valores da calculadora. Escrever aqui que foi feito na calculadora. Foi feito na calculadora e chegamos ao resultado que a média era de 2.675. De resto já calculei há bocado. E o desvio padrão, aqui em baixo, é de... Vou usar isto tudo. 9, 2, 6, 7. Vou arredondar com 4 casas, como diz no enunciado. 7. Portanto, corto aqui para ficar com... Substituindo então aqui na fórmula, tinha aqui o índice, fui buscar o enunciado do exame. Buscar então o índice, substituir na fórmula, aqui para ver a fórmula, se não vejo. Então, I igual, limite inferior, x menos, e limite superior, x mais. Então, colocar isto aqui. Ok, fazendo então esta conta na calculadora. Ficamos então com a resposta. Aqui para o limite inferior temos 2.077 9094
8,4. Para o limite superior, só trocar aqui o mais, dá 3,2720. De acordo com o enunciado, arredondando isto, com licença, apresento os extremos do intervalo com regulamento às milésimas. Vamos arredondar isto às milésimas. Às milésimas, vamos cortar aqui, com 3 casas decimais, depois da vírgula. Então fica então 2,07, como é o 9, aqui passa para 8. E aqui fica 3,27.